Grécia Antiga, uma época que até hoje nos intriga. Pelas suas construções que enchem os olhos ao ver, dedicadas aos deuses, pela sua mitologia e também sua cultura, que até hoje nos servem de inspiração para novas histórias, ou até mesmo a sua filosofia, até hoje estudada tanto nas escolas como em faculdades. Mas hoje eu quero abordar um novo tema sobre a Grécia Antiga, as mulheres, como elas eram retratadas, os seus cotidianos, como elas eram vistas pela polis e também pela sociedade. Para começar, vamos usar Atenas e Esparta como exemplo, mas depois vamos ver uma visão mais geral sobre as mulheres, como todas as polis as viam, já que Atenas e Esparta eram mais exceção à regra do que a regra em si. Começando por Atenas, para todo mundo sabe que Atenas não considerava as mulheres como sua cidadã. Elas normalmente dedicavam suas vidas à família, maridos, aos seus filhos após o casamento. A sua vida era muito reclusa e normalmente elas só saíam de casa ou para cultuar seus antepassados, que era uma tarefa muito importante, visitar regularmente amigos e parentes, além de normalmente ter uma vida pública somente quando o assunto era religião, porque era o único momento onde elas eram iguais aos homens. Já em Esparta, a banda toca diferente. Lá era o local onde as mulheres mais gozavam de direitos, comparado às outras polis. Ainda, seu sistema de ensino, ele visava criar mulheres independentes e fortes, porque as mulheres de Esparta, elas eram vistas como as progenitoras de grandes guerreiros, e elas tinham que ser fortes, tanto fisicamente quanto culturalmente. Ainda, o seu papel mais importante era, como já dito, gerar filhos fortes e saudáveis. E tarefas domésticas não eram coisa de mulher espartana fazer. Então, o Estado ele provia ilotas, que eram como se fossem escravos que faziam essas tarefas domésticas. Agora, abordando de uma maneira mais geral, o cotidiano das mulheres ele dependia muito da classe social em que elas viviam. Contudo, a visão ideal era que a mulher não podia sair de casa, se reclusa e se dedicar somente à família. Porém, já as plebeias, elas não podiam se dar esse luxo de ficar em casa e se dedicar somente à família e ao marido e aos filhos. Por quê? Só o marido não daria conta de trazer toda a renda para casa. Então, a mulher plebeia ela tinha que fazer uma renda meio que complementar e ela trabalhava, era bem comum ver mulheres no mercado fazendo compras e também, por exemplo, carregar água do fosso para algum lugar para ganhar um dinheirinho extra para casa. E ainda cabia o homem ensinar a mulher o que lhe fosse mais útil. Por exemplo, alguns homens ensinavam as mulheres a cantar, a dançar para cultuar os deuses. Contudo, alguns homens preferiam ensinar suas mulheres contabilidade, enfermagem básica, para que quando ele ficasse doente, a mulher soubesse o que fazer e assim ela não ficava tão dependente do marido e ele poderia ter um repouso melhor e descansar e assim se recuperar totalmente. Já aristocratas, a banda toca um pouco diferente. Não deviam trabalhar, já que elas tinham muito dinheiro e podiam ter escravos para fazer o trabalho doméstico e tudo, elas se dedicavam ao marido, à casa e elas sabiam ler e escrever. Contudo, o seu objetivo principal de saber ler e escrever era poder ensinar os seus filhos a ler e escrever para que, quando eles fossem selecionados para estudarem filosofia, matemática com seus professores, os professores não pegassem tão despreparados e assim eles não precisavam ensinar o básico tudo de novo. Contudo, era muito debatido o que se devia ensinar ou não para as mulheres para que elas não perdessem a natureza que elas adquiriram com o tempo de serem dóceis e dedicarem ao lar. Já na visão da sociedade, as mulheres elas eram consideradas inferiores e até mesmo primitivas. Então, cabia ao homem cuidar da mulher para que ela não voltasse a esse estado de selvageria. Ainda, se uma mulher te voltasse a ter esses estados mais selvagens, ou seja, agir mais como um homem, ela não era bem vista e era considerada uma selvagem, um ponto fora da curva, muito mal visto. Já os homens, se eles tivessem uma atitude mais feminina, eles eram considerados frouxos. Um bom exemplo da selvageria feminina, vamos colocar muitas aspas aí, são as Amazonas. Elas são filhas de Ares e são grandíssimas guerreiras e muito bem preparadas, extremamente poderosas. Contudo, elas sempre perdiam para os grandes heróis gregos como Heracles, também conhecido como Hércules, Perseu, Teseu, porque elas simbolizavam os povos bárbaros, e com a sua derrota dos povos bárbaros, representava a vitória da sociedade grega, uma sociedade mais evoluída, sobre esses povos bárbaros. Contudo, mesmo sendo consideradas povos bárbaros e tudo mais, elas eram retratadas com peles claras, já que a mulher ela era retratada com pele clara em pinturas de vasos, por exemplo, já porque ela tinha uma vida mais reclusa na casa e assim ela não se expunha tanto ao sol. Já os homens, eles sempre eram retratados com peles mais escuras ou até mesmo avermelhadas, porque eles se expunham muito ao sol e assim eles tinham uma pele mais escura.
Agora vamos analisar alguns mitos que retratam as mulheres na mitologia grega. Vamos começar então com o mito de Helena e como ela foi o motivo da Guerra de Troia. Para quem não sabe, Helena, ela é a rainha espartana, filha de Zeus, e ela foi a mulher mais bonita que já se passou por essa terra. Ela foi o presente de Afrodite para Paris, um príncipe troiano que deu a maçã dourada, escrito para a mais bela, a Afrodite, a deusa da beleza, após uma competição que houve entre as três deusas, Afrodite, Atenas e Hera. Após essa competição acabar e Paris levar Helena para Troia, começou a ter a Guerra de Troia por causa dela, já que o rei da Esparta não gostou muito do Paris ter levado sua esposa. Contudo, todo mundo sabe o final, que Troia perdeu a guerra graças ao cavalo de Troia, e com isto acabou que Helena voltou para o marido, e assim dando a entender que a mulher não pode fugir do marido, das suas responsabilidades, mesmo sendo ela rainha. Não pode, gente, dá ruim. Deu uma guerra por causa dela. Muitas vidas foram perdidas. Agora, um paralelo com esse mito da Helena, tem o mito de Penélope, que é o ideal da mulher, da aristocracia, como ela tinha que ser, fiel ao marido, o oposto de Helena. Por quê? Penélope, ela era casada com Edisseu, ou Odisseu, depende do mito, muda assim o nome do cara, e Edisseu foi pra Guerra de Troia quando a Penélope ainda estava grávida do seu primeiro filho. E daí, muitos anos se passaram durante essa guerra e os pretendentes de Penélope começaram a aparecer e encher o saco da pobre Penélope, porque Edisseu não voltava e eles falaram, já que o Edisseu não volta, Penélope tem que se casar, porque o trono de Ítaca não pode ficar vazio, já que uma mulher não pode governar o reino de Ítaca. Então, o filho de Edisseu era muito novo para assumir o trono, então ela estava sabendo que teria que se casar. Contudo, ela não queria se casar enquanto ela não tivesse certeza que seu marido estava morto. Então, o que ela fazia? Ela tentou por um tempo tecer uma tapeçaria fúnebre para seu marido. Assim, os pretendentes iam parar de encher o saco dela um pouco e ela só se casaria depois de fazer essa tapeçaria. Contudo, os pretendentes dela descobriram o seu truque, que era, ela fazia de dia, mas desfazia um pouco à noite. E demorou muitos anos para eles descobrirem. E quando eles descobriram, eles ficaram muito bravos e começaram a invadir o palácio, começaram a saquear o que tinha tudo dentro do palácio. Gente, foi o ó. Aí, Edisseu volta da guerra e ele pega e dá uma solução pra Penélope. Fala assim, Penélope, você vai se casar com aquele que conseguir dobrar o meu arco e atingir um alvo muito difícil. Nossa senhora, foi bem complicado o alvo. Aí nenhum pretendente conseguiu. E Edisseu, que tava disfarçado de mendigo, foi o único que conseguiu pegar, dobrar o seu próprio arco, que é o arco dele, e conseguiu atingir o alvo. E daí, pra se vingar de todos aqueles caras que estavam enchendo o saco de sua esposa, ele pegou e matou cada um deles. O que a gente pode tirar em conclusão desse mito? Que encher o saco de mulher não é bom. Não é isso. Brincadeiras à parte. Penélope foi uma mulher perfeita. É assim que uma mulher tem que ser. Mesmo ela sendo um ser mitológico, contudo, ela teve algumas falhas, vamos colocar assim. Porque ela era uma pessoa de opinião muito forte. Ela se impunha bastante. Tanto é que quando os pretendentes dela começavam muito a encher o saco, ela se impunha, ficava falando que não ia, não sei o que. E o filho dela tinha que lembrar ela todas as vezes que era ele que tinha que colocar o pé na mesa, que tinha que fazer as coisas darem certo, não a mãe dele, porque, ele era responsável pela mãe. O que a gente pode tirar de conclusão desse mito? Que a mulher tinha que ser perfeita, tinha que ser bela, tinha que ser recatada, tinha que ser o ideal perfeito da mulher, e Penélope foi assim, tanto é que ela foi admirada por muitos deuses, então, por exemplo, Hera, que até hoje fica babando o ovo na Penélope, como é que você aturou o teu marido, guria? Porque, pra você que não sabe, minha gente, Edisseu pulou a cerca, e não foi poucas as vezes enquanto ele voltava pra casa. E Penélope não, continuou fiel ao seu marido. Outro mito muito bacana da gente comparar é o mito de Pandora, a primeira mulher que surgiu na face da Terra. Quem não conhece esse mito, Mito famoso, mito formoso. Esse mito, ele vai retratar Pandora, ela surgiu graças aos deuses. Eles fizeram Pandora com o intuito de se vingar de Prometeu e da sua criação. Pra quem não sabe, Prometeu, ele roubou o fogo sagrado pra dar a humanidade pra que ela se desenvolvesse. E os deuses não gostaram disso, porque ele roubou o fogo sagrado que tava dentro da casa deles. Então, assim, foi um pouquinho demais. Aí, eles quiseram se vingar e fizeram a Penélope e deram pro irmão de Prometeu, que era um pouquinho mais lerdo que o irmão. Só que daí, um presente de casamento que deram pra Pandora e pro irmão do Prometeu foi uma caixinha. E Zeus falou, não abre a caixa. E Pandora desobedeceu porque ela era muito curiosa. E o que aconteceu? Soltou todos os males que tinha dentro dessa caixa pro mundo. Doenças, pragas, mortes, de incontáveis maneiras. Foi horrível. A única coisa que ficou dentro foi a esperança. O que a gente pode tirar em conclusão desse mito? Pandora lascou a humanidade, E
E agora a mulher, ela tinha que meio que se redimir com o homem por ter trazido isso, trazer todas essas enfermidades para a humanidade. E por que trouxeram tudo isso? Porque Pandora desobedeceu uma ordem direta de um homem, e principalmente o homem dos homens, chefão de tudo, dos ares, e vocês conhecem o cara, não preciso ficar fazendo propaganda. Mudando de assunto, porque a gente pode ficar aqui por horas, vamos comparar um pouco a atualidade com a Grécia Antiga, tipo, o que mudou, o que não mudou. Então, as mulheres da atualidade, elas se impõem muito mais comparado às mulheres da Grécia Antiga, né? Tanto é que as mulheres estão ocupando cargos e posições que antes eram ocupadas por homens, né? Tanto em questão de trabalho como em questão de muito além. E é muito incrível isso, como a mulher ela conseguiu se impor, os direitos que ela conquistou com isso. Contudo, tem muita coisa que a gente tem que lutar. Por exemplo, por trás de todo homem existe uma grande mulher. Ou mulher só sabe cuidar da casa e dos filhos e não serve para trabalhar de maneira braçal ou intelecto mais avançado. Todo mundo já escutou essas frasezinhas, assim, um pouquinho machistas, né? Muita ironia nessa minha última fala. Porque é uma concepção greco-romana, é uma concepção da Grécia Antiga que até hoje se faz muito presente na nossa atualidade. Contudo, a gente tem que destacar aqui os direitos que a mulher conseguiu, como, por exemplo, o voto feminino, que conseguimos em 1932, e também a licença maternidade em 1943, né? Porque a mulher trabalhava, tinha que cuidar da criança, e tem que fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, então tem que tirar um tempinho para cuidar do seu filho, caso ela tenha. Contudo, agora eu quero te fazer uma perguntinha. Nos filmes de hoje, que retratam, assim, a Grécia Antiga, filmes, livros, tudo que tem da atualidade sobre a Grécia, como é que retratam as mulheres? A mitologia, quais mitologias que são mais famosas? Tem mulher dentro? Como é que elas são retratadas? Se são retratadas, elas são donzelas indefesas em perigo? Ou elas são mulheres guerreiras extremamente fortes? Comenta aí nos comentários se você lembra de alguma mulher guerreira que tinha na antiguidade, e principalmente na Grécia Antiga, mas não vale Atenas nem Ártemis, hein? Porque essas aí é facinho, quero uma mais difícil. Obrigada por me escutarem, deixem seu like e até a próxima!